O ataque a Pearl Harbor foi um ataque militar surpresa, executado pelo Serviço Aéreo Imperial da Marinha Japonesa contra os Estados Unidos, na base naval de Pearl Harbor, localizada em Honolulu, no território do Havaí. Esse ataque deixou muitos prejuízos à Marinha e fez várias vítimas, mas além disso, foi o marco decisivo para a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas antes de contar os fatos do ataque a Pearl Harbor, na Segunda Guerra Mundial, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal, para continuar recebendo as maiores histórias da humanidade. Corvus Historiador. No dia 6 de dezembro de 1941, quando foi iniciado o contra-ataque soviético nos arredores de Moscou, foi decifrado pelos decodificadores da Marinha dos Estados Unidos mensagens entre o embaixador japonês em Washington e Tóquio. O conteúdo dessas mensagens era bastante claro, mesmo com a falta da parte final. Estava claro que seriam iniciados os ataques do Japão e seu envolvimento na Segunda Guerra Mundial. O chefe da inteligência passou as informações ao general brigadeiro Leonard Gerow, dando instruções para avisar as bases do Pacífico, porém Gerow não fez nada, alegando que eles já haviam recebido alertas o suficiente, já que em 27 de novembro os quartéis-generais do Exército e da Marinha no Pacífico foram alertados de que a guerra era iminente. No início de setembro, os líderes militares japoneses forçaram o imperador Hirohito a aceitar a sua decisão de ir à guerra. Hirohito, que era comandante das Forças Armadas, era contra a guerra, mas não devido a fatores morais e sim porque ele temia o fracasso. Os militares mais extremistas, principalmente os oficiais mais jovens e os de patentes médias, possuíam a crença de que tinham uma missão divina de formar um império, chamado de Esfera de Coprosperidade da Grande Ásia Oriental. O ministro da Guerra, General Tonjon Hideki, sabia que enfrentar os Estados Unidos e todo o seu poder industrial era uma aposta muito terrível. O almirante Yamamoto, temeroso das consequências de uma guerra prolongada, acreditava que a única chance de sobreviver seria através de um ataque massivo. A frota do almirante Yamamoto, então partiu das Ilhas Kurilas, no norte do Pacífico, com o objetivo de atacar Pearl Harbor. A hora zero foi estabelecida às 8 horas do dia 8 de dezembro no horário de Tóquio. O plano japonês buscava realizar um perímetro em torno do Pacífico Ocidental e do Mar da China Meridional. 5 exércitos foram definidos para tomar os 5 principais objetivos, que eram a Península da Malásia, ocupando a base naval britânica de Singapura, o sul da China para tomar Hong Kong, as Filipinas, invadir a Tailândia e o sul da Birmânia e as Índias Orientais holandesas. Diferente dos seus colegas da Marinha Imperial, o almirante Yamamoto insistia que para ter sucesso em suas operações, principalmente o ataque às Filipinas, seria necessário enviar a sua força aérea para destruir a esquadra americana. Os pilotos da Marinha já estavam praticando ataques de torpedos e bombardeios há vários meses. O cônsul-geral japonês em Honolulu, que observava os movimentos dos navios de guerra americanos, forneceu as informações. Os navios sempre estavam na baía no fim de semana. O ataque foi definido para ser realizado pouco depois do amanhecer de domingo, 8 de dezembro, que ainda seria 7 de dezembro em Washington. Nas primeiras horas do dia 26 de novembro, a força de porta-aviões zarpou das Ilhas Kurilas, no norte do Pacífico, com os seus rádios silenciados. No Havaí, o almirante Hans Van Kimmel estava preocupado devido à sua equipe de inteligência não ter ideia da posição dos porta-aviões da primeira e da segunda esquadras japonesas. O pessoal da Marinha e do Exército em Washington acreditava que o ataque japonês ocorreria em torno do Mar da China Meridional, contra a Malásia, a Tailândia ou as Filipinas. Ninguém esperava um ataque a Pearl Harbor. Às 6 horas e 5 minutos do sábado, 8 de dezembro, foi dado o sinal com uma lâmpada verde no deck do Akagi. Os pilotos então ajustaram os seus Ashimaki, suas faixas de cabeça branca com o símbolo do sol nascente na testa, que era o símbolo da promessa de morrer pelo imperador. Cada vez que um avião levantava voo,
podia ser ouvido o grito de banzai entre a tripulação. Os 6 porta-aviões da Força-Tarefa lançaram a primeira leva de 183 aviões, incluindo aviões torpedeiros, bombardeiros Nakajima, caças Zero e bombardeiros de mergulho Aichi. Os aviões rodearam a esquadra de porta-aviões e em seguida entraram em formação ao se dirigirem para o alvo. A visibilidade voando acima das nuvens ao amanhecer não era boa, dificultando a percepção do seu rumo. Então foi necessário que o comandante Fushida Mitsuo, líder de bombardeiro, sintonizasse a estação de rádio de Honolulu. A estação tocava música dançante. O comandante ligou então o radiogoniômetro e corrigiu o seu curso em 5 graus. Ele ouviu que a visibilidade estava melhorando aos poucos, abrindo brechas entre as nuvens, o que o deixou mais aliviado. 1h30 após a decolagem, os pilotos conseguiram avistar a ponta norte da ilha. À frente deles, ia o avião de reconhecimento que informou que os americanos pareciam não perceber a presença deles. Fushida disparou da sua cabine o sinal dragão preto que era o aviso para seguirem o plano de ataque surpresa. O avião de reconhecimento informou sobre a presença de 10 cruzadores leves, 10 encouraçados e um cruzador pesado. Às 7h49 foi dada a ordem de avançar e enviado para o porta-aviões o sinal para informar que haviam conseguido surpresa total. Formaram 2 grupos de bombardeiros de mergulho com 53 aviões que se afastaram para atacar 3 aeródromos que estavam próximos. Enquanto a rádio em Honolulu continuava transmitindo música, os torpedeiros voaram mais baixo, se direcionando contra os 7 encouraçados enfileirados. Fushida orientou o seu piloto a inclinar o avião lateralmente, representando um sinal para os 10 esquadrões bombardearem alinhados. Porém, inesperadamente, quando avançavam, a artilharia antiaérea americana abriu fogo. Houve explosões cinza escuras por toda a volta, fazendo a aeronave tremer. O encouraçado USS Oklahoma foi atingido pelos primeiros torpedos, e então submergiu lentamente. Morreram mais de 400 homens presos sob o casco. Fushida ficou surpreso com a velocidade da resposta americana quando seu avião apontou para o USS Nevada, a 3.000 metros. Nesse momento ele ficou arrependido de ter atacado em linha. O USS Arizona teve uma grande explosão e se partiu, matando mais de 1.000 homens a bordo. Havia fumaça preta espessa por todo o lado devido ao óleo queimando. Parte da força de bombardeiros de mergulho e caças foi desviado para atacar o corpo aéreo do Exército dos Estados Unidos em Wheeler Field e Hickam Field na Estação Aérea Naval em Ford Island. As equipes de terra e pilotos estavam tomando o café da manhã tranquilamente quando ocorreu o ataque. O primeiro homem a contra-atacar em Hickam Field foi um capelão do exército que no momento estava do lado de fora preparando o altar para uma missa ao ar livre. Ele tomou posse de uma metralhadora que estava por perto e começou a atirar nos caças inimigos que mergulhavam. Os aviões foram um alvo fácil para os pilotos japoneses, pois eles estavam perfeitamente alinhados nos campos. Por volta de 1 hora depois de o primeiro avião avistar o alvo, uma segunda onda de atacantes surgiu, mas a sua tarefa não foi tão fácil, devido à fumaça espessa e o grande volume do fogo que subiam na sua direção. Os pilotos japoneses então deram meia volta para o norte, deixando o céu vazio retornando aos porta-aviões que já estavam navegando de volta para casa. A Marinha Americana em Pearl Harbor perdeu no ataque do Japão os encouraçados Oklahoma e Arizona e 2 contratorpedeiros. Além deles, 3 encouraçados encalharam ou afundaram, mas estes foram mais tarde recuperados e consertados, e mais 3 ficaram avariados. Durante o ataque do Japão, o corpo aéreo do exército e o da marinha tiveram 188 aviões destruídos e 159 avariados. No total, foram mortos 2.335 soldados americanos e 1.143 ficaram feridos. Já as baixas do Japão foram de apenas 29 aviões destruídos, e a Marinha Imperial perdeu 5 mini-submarinos e um submarino de longo curso. Apesar da grande surpresa e do choque do ataque,
Muitos marinheiros e trabalhadores dos estaleiros tiveram a atitude imediata de mergulhar no mar para salvar os seus companheiros que haviam sido atirados para fora dos navios. A maioria deles que lutaram pelas suas vidas nas águas da baía ficaram com o corpo coberto de óleo e tiveram de se limpar com estopa. Pequenos grupos equipados com cortadores de oxiacetileno iniciaram o trabalho de serrar anteparas, e até os cascos para conseguirem salvar os seus companheiros que ficaram presos. À sua volta era grande o cenário de destruição, com navios de guerra danificados em meio a espirais de fumaça preta, guindastes retorcidos e emaranhados nas docas, e edifícios portuários tomados por perfurações. Foram necessárias 2 semanas para eliminar o último incêndio. O único consolo que lhes restou foi que nenhum porta-aviões estava no porto no momento do ataque do Japão. Eles seriam a única maneira de contra-atacar os seus inimigos. Para você que gosta de saber todos os detalhes da história da Segunda Guerra Mundial, não deixe de acessar os links na descrição do vídeo, para ter acesso à lista de livros recomendados onde você poderá saber de muito mais fatos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias do canal Corvos Historiador.